Oi, turma, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre os fluxos migratórios do continente europeu. O continente europeu ele se destaca como destino dos principais fluxos migratórios mundiais. Isso tudo porque ele oferece uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Durante o século XIX, em virtude de vários problemas, principalmente políticos e sociais, houve um movimento chamado de repulsão populacional. Ou seja, devido a esses problemas que envolveram os países, muitas pessoas acabaram tendo que deixar de sair do seu país. Ou seja, teve esse movimento de repulsão populacional. No século XX, o continente ele passou a atrair população de diversos países, sendo considerado assim um atrativo populacional, principalmente pessoas vindo da Ásia e da África. Os motivos dessa atração foram, em primeiro lugar, a reconstrução do continente, que tinha sido arrasado por guerras, e depois a ocupação dos postos de trabalhos ociosos, em razão do baixo crescimento vegetativo. O que isso significa, ociosos? É uma pessoa que está sem trabalho, desocupado, inativo, que não tem nenhuma função. E como o país tinha passado por várias guerras, aí o país estava totalmente destruído, o governo decidiu investir e reconstituí-los. E acabou que chamando outras pessoas para migrarem para os seus países. Uma observação importante é que, em geral, esses imigrantes que chegavam lá, eles recebiam baixos salários e realizavam trabalhos cuja oferta era maior, como, por exemplo, os serviços braçais. Há alguns anos, a Europa acabou estabelecendo algumas políticas de contenção de fluxos migratórios, já que houve aumento do número de trabalhadores desempregados, tanto nativos, que já eram os que moravam lá, quanto os imigrantes que estavam chegando, causando assim problemas sociais para os países europeus. E os principais problemas sociais ainda se agravavam com o processo de globalização, que facilitou assim a entrada de empresas europeias em outros países. Isso tudo porque eles eram atraídos pela mão de obra barata e também pelos incentivos governamentais. Elas se deslocavam para países como a China e os chamados tigres asiáticos, aumentando assim o desemprego na Europa. E com a eliminação dos postos de trabalho, os imigrantes eles passaram a ser vistos como concorrentes, e o que fizeram com que eles fossem conhecidos como tratados, discriminados e marginalizados, como é o caso da xenofobia. Muitos desses imigrantes eles sofreram com a xenofobia, geralmente sendo expressa com violência contra eles, algo bastante frequente em países como Suíça, Alemanha, França, Bélgica, por exemplo. Em relação à qualidade de vida europeia, de maneira geral, o continente europeu ele oferece boa qualidade de vida para a sua população. Isso pode ser evidenciado por meio pela alta expectativa de vida e da elevada renda, que é a per capita, das altas taxas de alfabetização e das baixas taxas de mortalidade infantil, do acesso à água tratada e também da questão da rede sanitária. E o que significa per capita? É uma expressão em latim que significa renda por cabeça. É o valor da renda média por pessoa. É o valor de quanto que cada pessoa do país vai receber mensalmente ou semanalmente. Em relação à urbanização, é interessante destacar que a maioria da população europeia, cerca de 75%, vive em áreas urbanas. Isso de acordo com um estudo da Agência Europeia do Ambiente em 2017. E esse fato ele está totalmente ligado ao desenvolvimento comercial e industrial e à inserção de tecnologia no meio rural, que substituiu a mão de obra por máquinas, levando a população a migrar para as cidades. Ocorrendo então o movimento do êxodo rural, que é a migração da pessoa que mora no campo para a cidade.
Então, como na Europa tem um grande desenvolvimento comercial e industrial, isso acaba se tornando um atrativo populacional para aquelas pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, que buscam uma oportunidade de emprego, que buscam crescer financeiramente. Então, é uma boa chance para que essas pessoas possam recomeçar a sua vida e ter uma nova qualidade de vida. E os maiores centros urbanos do continente, eles estão principalmente nas áreas próximas ao litoral e de importantes rios como o Danúbio, o Reno e o Sena. Só que, diferentemente do que ocorre em outros países, como os latino-americanos, grande parte da população europeia ela acaba aqui vivendo em pequenas cidades, pequenas e médias cidades. E cabe ressaltar que os países europeus eles não são homogêneos, ou seja, eles não são iguais. Os países mais desenvolvidos ele têm maior taxa de urbanização, logicamente, e já nos países menos desenvolvidos, a taxa de urbanização ela é menor. E o crescimento nos centros urbanos ocasionou alguns problemas para o continente, como desmatamento, poluição sonora, do ar, da água, congestionamentos, entre outros. São problemas normais, como em qualquer outros lugares, quer sejam desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Os países europeus eles enfrentam problemas urbanos, como qualquer outro país, há algum tempo, principalmente nas grandes cidades. Um exemplo disso são os congestionamentos. Para amenizar esse problema, muitos governos eles investiram em transporte público de qualidade e assim incentivaram seu uso. Os primeiros metrôs e linhas de bonde elas foram implantadas na Europa. A Alemanha foi um desses países, pois além de melhorar esse serviço público, oferece descontos aos usuários de transporte público nas atividades de lazer. Isso tudo para fazer com que as pessoas possam usar o transporte coletivo, o metrô, por exemplo. E o sistema de metrô é um dos transportes públicos que mais recebe investimentos em vários países europeus. Como vocês podem observar nessa imagem, o metrô totalmente sofisticado, climatizado. Então, tudo tem uma questão de organização e de bem-estar e conforto para os usuários. E são transportes públicos de qualidade, são grandes, são confortáveis, como vocês podem observar nessa própria imagem. E Madrid, Paris, Londres e Moscou, eles estão no ranking das maiores redes de metrô do mundo. Xangai, ela vai se destacar como a cidade que mais desenvolve tecnologia para que os metrôs eles possam funcionar da melhor forma possível. E pasmem, outro meio de transporte muito utilizado na Europa é a bicicleta. O uso dela contribui principalmente para minimizar os problemas de congestionamentos e também da questão atmosférica produzida pela descarga dos automóveis. E os ônibus nas grandes cidades também eles acabam poluindo. Então, para diminuir esse uso dos transportes, mesmo dos automóveis, os moradores acabam que usando as bicicletas para fazer atividades curtas, também para se exercitar. Então, tem várias funções. E o incentivo é a utilização de motores não poluentes, como no caso das que são movidas a energia elétrica, eles acabam que sendo bons, por quê? Porque eles não poluem tanto, não poluem na verdade como se for comparado a um carro, a uma moto, a um ônibus. Então, tudo isso é bem pensado para que esses problemas eles possam ser amenizados. Não quer dizer que vai solucionar totalmente, mas sim já vai ser uma grande melhoria para a poluição, para a questão do meio ambiente, preservação do meio ambiente, melhor dizendo. Outro problema ambiental que eles enfrentam é a questão do lixo. Não só lá, como também todas as grandes cidades, tanto as europeias quanto as localizadas nos demais continentes, vem sendo o lixo. E por isso alguns países europeus eles investem no destino adequado dele, como por exemplo a reciclagem.
Esse é o caso da Alemanha. A Alemanha ela se destaca porque ela recicla 45% dos resíduos urbanos, e diminuindo assim a questão da contaminação, do espalhamento de lixos pelas ruas, da sujeira e outros problemas que podem acarretar, principalmente nos centros das cidades. E também é interessante que vocês saibam a diferença de lixo para resíduo. Lixo é tudo aquilo que não tem nenhuma finalidade, é tudo aquilo que pode ser jogado fora, que não vai ser mais utilizado. Já os resíduos são aqueles materiais, objetos que podem ser reutilizados, reaproveitados, que eles podem ser reciclados. Essa foi a continuação da unidade 1. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.